Estamos iniciando mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, rogando ao nosso Mestre Jesus as bênçãos para todos nós, para que possamos, na interpretação das lições do Evangelho à luz do Espiritismo, trazermos não apenas a instrução, o conhecimento, mas, acima de tudo, a espiritualidade para a nossa mente e também para o nosso coração. Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os princípios educacionais de Jesus. Vamos também dar sequência ao estudo do Sermão da Montanha, conforme está lá no Evangelho segundo Mateus, e vamos também dar sequência à vida e obra de Paulo de Tarso, esse nosso grande apóstolo do Evangelho. E, no final, nós passamos a palavra a você que vem nos acompanhando para respondermos as perguntas que nos são dirigidas. Por falar nisso, nosso programa é ao vivo, aqui pela web rádio Cristo Consolador, e temos a transmissão através do YouTube e também do Facebook. E você pode, então, participar, bastando para isso você enviar aí o seu comentário e fazer também a sua pergunta. E nós teremos o maior prazer de colocar no ar. Muito bem. Sobre os princípios educacionais de Jesus, na consideração que Jesus é o maior educador da humanidade, nós já estudamos 4 princípios, que são eles: investimento na pessoa humana, crescimento pessoal, valorização do contato pessoal e experiência humana. Nós ainda temos 3 princípios educacionais para estudar e hoje nós vamos abordar 2, deixando o terceiro e último para o nosso próximo programa. Muito bem, Jesus, como grande educador, como mestre, o único título que ele aceitou, e ele, claro, baseava os seus ensinos, a sua ação em princípios. E esses princípios, que chamamos de princípios educacionais, é o que estamos aqui destacando. Hoje, então, nós vamos falar sobre a visão integral do ser humano e também sobre a interação teoria-prática. Semana que vem, próximo programa, nós vamos abordar o último princípio educacional, que intitulamos Visão Transcendente. Vamos então conhecer esses 2 princípios educacionais do nosso Mestre Jesus. O primeiro, visão integral do ser humano. O olhar e a compreensão de Jesus sobre nós, seres humanos, é de sermos seres integrais. Ou seja, na visão do nosso Mestre Jesus, nós somos seres, ao mesmo tempo, biológicos, por causa do corpo orgânico, somos um ser psicológico, intelectual, porque todos nós temos inteligência e pensamos, somos também um ser afetivo, porque todos nós temos sentimento. Somos também um ser social, porque vivemos na coletividade e na interatividade com os outros. Somos um ser histórico, mas não apenas do ponto de vista material, ou seja, que nós somos herdeiros da própria história humana, mas ampliando isso do ponto de vista espiritual através das reencarnações. E, claro, nós somos um ser espiritual, porque somos espíritos, somos imortais, não existindo a morte. E Jesus levava tudo isso em consideração. Se fosse uma criança, não estava à frente dele apenas e tão somente uma criança, um ser na infância, mas sim um ser complexo, múltiplo, em desenvolvimento e trazendo as ideias inatas e as suas tendências de caráter. Mas quando ele conversava com um adulto, ele levava em consideração a personalidade psicológica desse adulto, a sua realidade espiritual, ou seja,
o progresso espiritual já alcançado e também a sua vida social, porque ele sabia adaptar os seus diálogos, os seus ensinos ao alcance daquela pessoa, às vezes utilizando exemplos bem práticos tirados do dia a dia e outras vezes fazendo mergulhos no Velho Testamento, para citar os antigos profetas. Quando ele atendia um jovem, e nós temos isso lá, quando ele tem um encontro com o jovem rico, que algumas traduções chamam de mancebo rico, ele sabe que está à frente com um ser humano em crescimento, mas que já está postado na sua individualidade. É o espírito já se mostrando tal qual é e com as influências que recebeu da educação e da sociedade em que vive. Por tudo isso, os educadores, sejam os pais na família, sejam os professores na escola, precisam ter também esse tipo de visão. Então, ao olhar para seus filhos ou seus alunos, sejam estes crianças, adolescentes ou jovens, devem levar em consideração que, na verdade, são seres espirituais integrais, com todo o potencial divino. Nós não podemos mais olhar simplesmente o ser biológico dentro da sua idade cronológica. Precisamos ir além, como Jesus também ia. E Jesus, nessa visão integral sobre nós, os seres humanos, Jesus instigava o pensar. Ou seja, ele sempre levava ou os seus discípulos ou os seus interlocutores a pensar. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar a famosa passagem do diálogo de Jesus com Nicodemos, o doutor da lei e que fazia parte do Sinédrio. Sinédrio era o conselho formado por 72 anciãos israelitas e que comandava religiosamente o povo judeu. E eram todos letrados, cultos, estudiosos. E Nicodemos vai conversar com ele. Quer saber as verdades sobre o reino dos céus. Jesus, então, conversando com uma pessoa de alta cultura, de muitos conhecimentos, Jesus, então, diz a ele que o que é do espírito é do espírito, o que é da matéria, o que é do corpo, é do corpo. E que há necessidade, em relação ao espírito, nascer de novo para conseguir conquistar o reino dos céus. Nicodemos confundiu a fala de Jesus com a ressurreição, ou seja, a volta da alma ou o espírito ao mesmo corpo, o corpo que já morreu. Isso não é possível. Não era naquela época, não é hoje, jamais será. Porque o corpo se decompõe. Os seus elementos constitutivos retornam à natureza. Não há como ter o retorno desse corpo. E Nicodemos, confuso, pergunta então a Jesus, mas como que ele, já sendo um adulto, poderia voltar ao ventre da sua mãe, caso a sua mãe ainda estivesse viva? Então, nessa confusão, Jesus então diz a ele: bem, se você não compreende as coisas mais simples ligadas à matéria, como eu vou lhe explicar as coisas mais complexas, profundas, ligadas ao espírito? Mas eu afirmo novamente, é preciso nascer de novo. E somente o Espiritismo veio trazer a chave ao nos explicar que esse nascer de novo é a reencarnação, o retorno do espírito à Terra através de um novo corpo, numa nova época, através de novos pais. Então, ele vai assumir uma nova personalidade num novo organismo biológico. Jesus, então, não deu maiores explicações, porque como mestre,
ele estava fazendo com que Nicodemos pensasse. E é o que nós temos que fazer com os nossos filhos e com os nossos alunos. Ao invés de darmos respostas prontas, acabadas, precisamos permitir que eles pensem, formulem os próprios raciocínios, tirem conclusões, e aí sim possam fazer um diálogo conosco, que somos os educadores. Esse é o princípio educacional que chamamos de visão integral do ser humano. O outro princípio nós chamamos de interação, teoria, prática. Vamos dar um exemplo aqui. Um ensino básico de Jesus, e que é base da nossa vida, quando ele disse: amai-vos uns aos outros. Mas ele fez um complemento, ele não se limitou a falar isso. A frase completa é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, que nós temos aqui o exemplo. O educador, para ser um verdadeiro educador, precisa não apenas ter a teoria e ensiná-la, ele precisa praticar essa teoria para ser o exemplo. E Jesus pôde se colocar como exemplo, porque de fato ele muito amou tanto os seus discípulos quanto os seus seguidores e todas as pessoas que estiveram com ele, sem fazer nenhum tipo de distinção. Por isso ele pôde dar essa afirmação: vocês precisam se amar uns aos outros, exatamente como eu fiz até agora. Ele podia se dar como exemplo. Perguntemos a nós, pais. Perguntemos a nós, professores. Perguntemos a nós, evangelizadores espíritas. Nós podemos, junto aos nossos educandos, nos dar como exemplo? Precisamos pensar seriamente nisso. Um professor, por exemplo, que lá na escola está trabalhando sobre os malefícios das drogas, precisa ser um professor que não fume e nem beba, porque tanto o fumo quanto a bebida alcoólica são drogas. Um pai ou a mãe que não quer que os seus filhos falem palavrões em casa ou em qualquer outro lugar, não podem, por sua vez, usar também esse tipo de palavreado, não importa o que esteja acontecendo e quais sejam as circunstâncias. Porque o exemplo é a maior força da educação. Portanto, não basta ensinar, não basta transmitir conhecimentos, não basta solicitar determinadas atitudes e comportamentos aos outros. Nós precisamos ser. Lembremos aqui Gandhi, o apóstolo da paz, que não levantava a voz em nenhuma circunstância, não fazia nenhum tipo de gesto que pudesse ofender a qualquer. Ele era a não violência e a paz em pessoa. Por isso, ele podia pregar a não violência e a paz e arrastar as multidões, porque ele era o que solicitava aos outros. Por isso, Jesus teve a força moral de dividir a história da humanidade em antes e depois dele, porque ele não apenas ensinava e solicitava que seguissem seus ensinos, ele os praticava no dia a dia. Portanto, nós precisamos unir a teoria com a prática. E precisamos fazer os maiores esforços possíveis em relação a isso. Assim, nós acabamos de conhecer dois princípios educacionais do nosso Mestre Jesus: a visão integral do ser humano e a interação entre a teoria e a prática. E deixamos aqui o convite para que todos nós
possamos, então, nos esforçar, utilizando a nossa força de vontade, para colocar em prática esses princípios educacionais, porque somente assim a educação terá força. Lembrando que, para o Espiritismo, a verdadeira educação é a educação moral, muito bem defendida, aliás, por Allan Kardec, no comentário à questão 685A de O Livro dos Espíritos. E fica aqui a referência para você que está nos acompanhando, pegar o Livro dos Espíritos depois e ler o magistral comentário de Allan Kardec à questão 685A, lá na obra básica do Espiritismo. Muito bem. Vamos agora continuar o desdobramento do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é exemplo dos ensinos de Jesus. Aliás, o Sermão da Montanha resume a própria lei divina e todos os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E que Mateus teve essa felicidade de gravar na sua mente e depois grafar no papel para chegar até nós nos dias de hoje. Bem, nós vamos então destacar aqui, aliás, enquanto vamos fazer o destaque e a leitura, você que está aí nos acompanhando, não deixe de enviar o seu comentário sobre o nosso programa ou a sua pergunta, se você tem alguma dúvida, que nós estamos aqui com o Espiritismo para responder. E aguardamos aí a sua participação, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E nós vamos, então, aqui destacar do Sermão da Montanha o trecho que está nos versículos 29 e 30 do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. É o seguinte: se teu olho direito te leva ao pecado, arranca-o e atira-o longe de ti, porquanto melhor te é que pereça um dos órgãos do teu corpo do que ser todo este lançado na geena. Se tua mão direita te leva ao pecado, corta-a e lança-a longe de ti, porquanto melhor te é que se perca um dos membros do teu corpo do que ir todo este para a geena. Então, esta é a passagem do Sermão da Montanha que vamos, então, comentar hoje à luz da doutrina espírita. E, antes de mais nada, lembremos que nós não podemos, não devemos tentar interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Porque se formos ao pé da letra, Jesus estaria aqui nos dizendo que, diante do mal, e para que não cometamos o mal, é melhor arrancar os nossos olhos, ou é melhor cortar, decepar as nossas mãos. Jesus não estava falando isso. A visão dele é espiritual, é transcendente. E ele está aqui usando do que nós chamamos de figuras de linguagem. Então, nossa interpretação não vai ficar na letra, que mata, mas sim no espírito, que vivifica. Bem, antes de mais nada, vamos entender o significado de geena, porque ele, por duas vezes, ele fala aqui que é melhor que seja lançado na geena. Bom, geena significava o Vale de Inom, um vale perto da cidade de Jerusalém, onde se sacrificavam crianças pelo fogo ao deus Moloque, que era deus dos Amonitas, que era um povo da Síria que chegou a habitar aquela região antes desse povo ser vencido pelo rei Saul, rei judaico. No tempo de Jesus, não aconteciam mais essas oferendas, nada mais disso acontecia ali.
Mas aquele local chamado de Geena, ele transformava-se num depósito de lixo. E, periodicamente, esse local era queimado. Não existiam os aterros sanitários, então, com o acúmulo do lixo, então, queimava. E chamava, então, Geena, o local do lixo. O local onde o lixo era descartado. O local onde se queimava o lixo da população. Muito bem. Jesus, então, usa a Geena como uma figuração para dizer que todos mesmo, sem exceção, que se comprometem com o mal, estão condenados ao desequilíbrio, a não ter paz, até que o fogo depurador do sofrimento, e é um sofrimento de ordem moral, restaure, então, a pureza e venha favorecer o reajuste. Portanto, é simbólico essa questão de arrancar o olho, cortar a mão, o braço, lançar na geena. Tudo isto é simbólico, é figurativo, apenas para mostrar que aqueles que cometem o mal têm como consequência o sofrimento. Não há como escapar. Não terão paz de consciência. Portanto, não terão paz de espírito. A prática do mal é uma agressão muito grande, porque não é apenas a agressão sobre os outros, é uma agressão sobre nós também. Ou seja, quem comete o mal para os outros e para si. Por quê? Porque estará ferindo a lei divina, que é a lei que nos pede o amor, o amar-nos uns aos outros. Portanto, se aqueles que sofreram o mal causado por nós vão, muitas vezes, adentrar ao campo da mágoa, do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança, e vão se desequilibrar espiritualmente, da nossa parte, vamos também entrar no campo da inquietação, da consciência culpada e do desajuste espiritual, desequilíbrio. Portanto, não é somente a quem nós prejudicamos, não é o outro apenas que vai sofrer, somos nós também. E lembrando que quando desencarnamos, carregamos a consciência culpada para o mundo espiritual. E se aqui na Terra nós temos o lado do sofrimento físico, às vezes muito agudo, quando desencarnamos e retornamos ao mundo espiritual, nós vamos ter o sofrimento moral, e que é muito pior do que qualquer sofrimento físico. E vamos ser convocados pela lei divina para uma tomada de consciência, para que possamos fazer uma avaliação de nós mesmos e o que fizemos com a oportunidade da reencarnação. Portanto, no mundo espiritual, sempre colheremos as consequências dos nossos atos, bons e maus. Atos bons, obviamente, vão ter como consequência felicidade, paz, harmonia. Os atos no campo do mal terão como consequência sofrimento. E mais do que isso, eles vão nos exigir depois a reparação. Porque se prejudicamos alguém, nós vamos ter que chegar a esse alguém para solicitar o perdão, para fazer o reajuste e muitas vezes para auxiliar esse alguém a se reerguer moralmente e espiritualmente. Muito bem. É, portanto, da justiça divina que cada um colha segundo as suas obras. Mas Deus é misericordioso, ou seja, a sua misericórdia nunca falta. Por isso que Deus
sempre nos dá uma nova oportunidade de reabilitação. Portanto, para o Espiritismo, não existe sofrimento eterno no mundo espiritual. Ou seja, ninguém vai para o chamado inferno, ou ninguém vai para as regiões espirituais ligadas à dor e ao sofrimento, para ali ficar eternamente respondendo pelo mal que fez. Não. Deus quer que nos amemos. Deus quer que tenhamos paz, felicidade. Deus quer que cheguemos à perfeição. Por isso, sempre receberemos o apoio no mundo espiritual para o nosso soerguimento e, claro, receberemos a bênção de uma nova reencarnação, para podermos, então, aqui na Terra, darmos continuidade ao nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Bem, mas existem sim, no mundo espiritual, as chamadas regiões umbralinas, que são regiões onde os espíritos egoístas, orgulhosos, vaidosos, que estão muito ligados ao mal, acabam, pela lei de sintonia, se reunindo. Mas lembrando, não ficam lá para sempre. E vai chegar uma hora que o retorno à carne, o retorno à terra, aqui na matéria, vai ser imposto pela lei divina, porque o espírito precisa progredir. Ele não pode ficar estacionado para sempre. Portanto, novas oportunidades vão surgir. Por isso, então, Jesus estava aqui nos conclamando, diante das consequências do mal, para que nos controlemos. Controlemos-nos enquanto espíritos que somos, porque o problema não está no corpo orgânico, mas está nas nossas tendências de caráter. Por isso, então, nós não podemos carregar remorsos, mágoas, sentimentos que nos desequilibrem. Nós precisamos fazer o bem. Por quê? Porque se desde agora fizermos o bem, nós não precisaremos de todo um esforço de arrependimento, remorso, reparação, expiação, que é o que acontece com aquele que comete o mal. Portanto, pensemos seriamente, com profundidade, porque o que estamos necessitados aqui na Terra é de amarmos, é de promovermos o bem em todas as circunstâncias. E nessa promoção do bem é que nós geraremos paz, justiça e felicidade. Não há outro caminho. Por isso o Espiritismo nos conclama: fora da caridade não há salvação. E a caridade é o amor em ação. Tanto a caridade do material, quanto a caridade moral. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, controlemos-nos. Façamos a nossa autoeducação para não nos deixarmos levar por tendências de caráter ainda negativas. Embora a nossa condição de inferioridade espiritual, todos nós pensamos, temos livre-arbítrio, todos nós sentimos, e precisamos colocar em prática 3 ferramentas que nos são apresentadas por Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ferramentas essas que são querer, que é acionar a força de vontade, saber, que é estudar, avançar no conhecimento, e amar, que é promover, então, a caridade e o bem. Com isso, nós não teremos mais expiações pela frente,
e seguindo, então, nosso Mestre Jesus, nunca mais cometeremos o mal a quem quer que seja, porque, em verdade, em sã consciência e pela lei divina, nós só devemos desejar para nós mesmos o bem. E, portanto, é o que devemos desejar e fazer para os outros. Então, acabamos de ver mais um trecho do Sermão da Montanha, do qual pudemos tirar lições esplendorosas para a nossa meditação. E quem meditou muito sobre essas lições e depois começou a colocá-las em prática é o apóstolo Paulo de Tarso, que estamos aqui no nosso programa seguindo passo a passo o seu apostolado, a sua vida e a sua obra. E nós estamos desenvolvendo, desde o programa passado, a primeira viagem realizada por Paulo de Tarso, fora do mundo judeu, para divulgar o Evangelho. Viagem essa que ele faz com Barnabé e João Marcos. Lembrando que João Marcos ainda era um adolescente, sobrinho de Barnabé. E nós paramos no último programa quando vimos que eles, um trio, já tinha saído da ilha de Chipre e já estava em Antioquia da Psídia. E vamos conhecer agora, vamos saber o que aconteceu aí agora em Antioquia e o que eles vão fazer na sequência. E nós estamos acompanhando o livro Paulo, um Homem em Cristo, autoria de Rui Kremer, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Muito bem. Eles resolvem, então, depois do sucesso em Antioquia da Psídia, resolvem, então, se deslocar e vão para a cidade de Atália. Vamos, então, conhecer isso. Em Atália, cidade fundada por Átalo II, de Pérgamo, e atual Adália, os missionários pregaram o evangelho à população simples. Muitas foram as conversões e foram feitas cópias das anotações de Levi. Levi aqui é Mateus. E esse é o primeiro evangelho, chamado Evangelho Q, com os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Os novos amigos que aí fizeram queriam ser agradáveis aos evangelistas, presenteando-os com pães, laranjas e peixes. E em pouco tempo, a missão prosseguiu de barco até Perge, a capital da Panfilha, vencendo um percurso de cerca de 20 quilômetros. Era uma grande e florescente cidade, berço de antigo culto à deusa Diana, que rivalizava com o de Éfeso. Em Perge, Paulo falou na pequena sinagoga, movimentando o sábado, sempre muito igual na pacata vida da comunidade. Tiveram sucesso no anúncio da Boa Nova. Barnabé alugou pequeno e velho pardier, onde, durante o tempo que ali permaneceram, atendiam a numerosa clientela que os vinha procurar, muitos deles interessados nas anotações evangélicas. Aí começou a tendência, que seria irreversível, da pregação ser melhor recebida pelas camadas populares de pagãos. Pagão, lembrando aqui, era o não-judeu, ou seja, qualquer pessoa de qualquer outra nacionalidade, de qualquer outro povo, não sendo judeu, era chamado de pagão. Foi em Perge que se deu o rompimento com João Marcos. Desde Neapafos, lá na ilha de Chipre, as coisas não iam bem com o sobrinho de Barnabé. As dificuldades não eram bem assimiladas pelo jovem aspirante ao serviço cristão. Quando Paulo e Barnabé decidiram rumar para o norte, pelos caminhos inóspitos e difíceis que conduziam aos confins da Pisídia, o jovem reclamou, alegando pensar ser a Panfilha o termo
o encerramento da viagem. Assustavam-no as responsabilidades e os perigos da jornada, a vida ascética que era exigida dos viajantes e as limitações que lhes eram impostas. Decidiu retornar. Barnabé teria preferido acompanhá-lo até um local mais próximo do destino, mas rendeu-se, humildemente, como de seu feitio, aos argumentos e à intransigência de Paulo, que afirmava ser necessário seguir para a frente sem delongas. Sem o jovem companheiro, os dois decidiram rumar para o norte, para Antioquia da Psídia, por caminhos que passavam pelos contrafortes do Tauro e eram muito perigosos. Ninguém se atrevia por tais caminhos sem razões muito fortes. Os comerciantes, por ganância. Os soldados, por dever. E os missionários, a chamado de Deus. Paulo, aliás, não conhecia o significado de difícil ou de perigoso quando se tratava de pregar o evangelho. Além disto, como filho de Tarso, tinha, desde a juventude, certa simpatia por aqueles povos rudes e toscos que viviam do outro lado das montanhas. As estradas que agora estavam percorrendo ficavam entre as bacias do Cestro e do Eurymedon. O labirinto das montanhas que tinham que vencer era habitado por populações rapineiras. Os missionários se sobrepunham animosamente a todos os obstáculos, alimentando-se com alguns pães trazidos de Perge, de azeite e de frutas silvestres colhidas no caminho. Na segunda noite da viagem, quando acomodados em pequena caverna, foram assaltados por bandidos, que lhes levaram os recursos financeiros, as capas, os derradeiros pães de cevada e um rolo com anotações evangélicas. Lembrando que esta passagem ela está consignada no Atos dos Apóstolos de uma forma sucinta, mas é explorada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. É fácil imaginar que as dificuldades aumentaram sensivelmente. O rude contato com a natureza hostil e os esforços despendidos haviam abalado a saúde de ambos. Barnabé tinha frequentes acessos de tosse. Paulo, cuja saúde era precária, sentia-se esgotado e febril. Foi com alegria, pois, que chegaram a Antioquia da Psídia após andarem cerca de 120 quilômetros. Portanto, uma viagem feita a pé pelas montanhas. Mesmo doente, Paulo, no dia seguinte, buscou trabalho, deixando Barnabé em repouso na enxovia que haviam alugado. Procurou emprego numa das tendas indicadas por um comerciante de frutas. Foi assim que Paulo começou a trabalhar com afinco na oficina de Ibrahim. Por sua vez, Barnabé, vencendo-se a si mesmo, arranjou colocação na olaria de um certo Eustáquio. Estavam, pois, assegurados os recursos para a subsistência. No primeiro sábado, como de hábito, Paulo e Barnabé foram à sinagoga, envergando túnicas usadas que Ibrahim oferecera, satisfeitíssimo que estava com a colaboração do novo empregado. O rumor da chegada dos dois escribas, que já se havia difundido, encheu a casa de gente e de expectativas. Paulo se apresentou como escriba, Barnabé como levita. Lembrando que Paulo já não se apresentava mais como doutor da lei. Ele estava largando o judaísmo. Ele agora era um pregador do evangelho, um seguidor de Jesus. No capítulo 15, versículos 16 a 41 dos Atos dos Apóstolos, Lucas nos dá, de maneira simplificada, o esboço do discurso feito por Paulo de Tarso aos judeus. Consta de 3 partes, separadas pelas expressões
varões israelitas ou irmãos. Basicamente, utilizando-se da história de seu povo e dos profetas, Paulo procura provar que as promessas messiânicas cumpriram-se em Jesus, o Cristo. Paulo falou de Jesus com desassombro, dizendo que o privilégio de Israel havia acabado, que o decisivo não era pertencer, segundo a carne, ao povo eleito, sim a fé em Jesus, que este havia vindo para eliminar a separação entre judeus e gentios. E nós podemos aqui imaginar o que aconteceu na Assembleia Judaica dentro da sinagoga. Houveram aqueles, como Ibrahim e Eustáquio, que imediatamente simpatizaram com as lições, e outros, mas também muitos se revoltaram com o discurso de Paulo e a apresentação daquele Jesus que havia sido crucificado em Jerusalém. No dia seguinte, a cidade estava envolvida no assunto. As oficinas de Ibrahim e Eustáquio estavam cheias de interessados em novos esclarecimentos. Foi quando Paulo falou das curas, materializando suas informações com a cura de uma tia de seu patrão, vítima de solerte moléstia. Por outro lado, Barnabé curava os 2 filhinhos do oleiro. Por nesta altura, Paulo caiu gravemente enfermo, vitimado por febre maligna, contraída, provavelmente, na travessia dos pântanos da Panfilha. Durante 1 mês, foi cercado pela dedicação sem limites de Barnabé, Ibrahim, Eustáquio e outros companheiros. Restabelecido, Paulo voltou a pregar o evangelho com redobrado ânimo, o que provocou a ira dos judeus, que utilizaram-se da influência de mulheres tementes a Deus junto à administração municipal para conseguirem uma ordem de banimento e supressão das regalias para Ibrahim e Eustáquio, como partidários da revolução e da desordem. Desta situação embaraçosa, das ameaças do cárcere e da flagelação, só poderia salvá-los a retirada dos missionários. Atentos à gravidade da situação, Paulo e Barnabé decidiram prosseguir para Icônio, onde continuariam a faina apostólica. Assim, tiveram início as igrejas da Galácia. Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, mas deixaram a mensagem salvadora de Jesus, semeada em boa terra. Ali haviam passado 8 meses. E assim, lá em Icônio, eles vão encerrar esta primeira viagem, divulgando o Evangelho, apresentando Jesus como o Salvador do mundo e começando a desvincular o Evangelho do judaísmo. E isso realmente foi um problema, porque nem todos estavam preparados para isso. Os judeus se consideravam o povo eleito de Deus e que o Messias era para eles. E como Jesus era judeu, obviamente que eles, no início, consideraram que o evangelho era deles. E que para se tornar um seguidor do evangelho, um seguidor de Jesus, era necessário se tornar judeu, ou seja, se converter ao judaísmo. Parte dos discípulos de Jesus, sediados na Casa do Caminho em Jerusalém, passaram a defender essa ideia. Até que Paulo conseguiu demonstrar que realmente o evangelho era para todos, para judeus
e para os gentios, os pagãos. E que o cristianismo, que estava ali nascendo, era uma outra doutrina que nada tinha a ver com o judaísmo. Mas isso é história para os nossos próximos programas, onde vamos continuar a acompanhar Paulo de Tarso e seus amigos, como Barnabé e outros, espalhando o evangelho através do Império Romano, que dominava, naquela época, o então mundo conhecido. Tudo, então, teve início na Ásia Menor, com esta primeira viagem. Fica aqui o convite para que você continue a nos acompanhar aqui no programa O Evangelho em Espírito e Verdade, toda quinta-feira, 5 da tarde, para conhecer essa história maravilhosa do maior apóstolo do Evangelho de todos os tempos, que é Paulo de Tarso. Muito bem, nós vamos agora, já estamos aqui na parte final do nosso programa, nós vamos passar a palavra a você. Você que tem aproveitado tanto o YouTube quanto o Facebook, por onde a Web Rádio Cristo Consolador transmite o programa, tem aproveitado então para fazer comentários e também para enviar as suas perguntas. Algumas pessoas que nos acompanham aqui na cidade do Rio de Janeiro, de onde estamos transmitindo, amigos queridos do movimento espírita e outros também, às vezes nos dirigem perguntas diretamente. E fazem bem, não precisam fazer a postagem aqui no YouTube ou no Facebook, porque, afinal de contas, estão em contato direto. Então, nesses contatos diretos, surgem perguntas, e a pergunta de hoje vem de um desses contatos mais diretos. E a pergunta é a seguinte, ela foi formulada aqui por uma querida companheira do movimento espírita, estudiosa, faz parte, né, dos nossos grupos de estudo, mas ela pediu para não ser identificada. Então, é a nossa telespectadora anônima da cidade do Rio de Janeiro. Vamos fazer a seguinte pergunta. O que dizer do envolvimento de pastores evangélicos no legislativo e executivo do governo? Bem, nós estamos assistindo isso atualmente aqui no Brasil, daí a pergunta. Primeiramente, queremos dizer que, como espíritas, nós temos todo o respeito e consideração aos nossos queridos irmãos e irmãs das igrejas evangélicas, assim como dos católicos e de todas as outras doutrinas religiosas. Nós precisamos ter um encontro naquilo que nos é comum, que são os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Agora, vemos com preocupação, muita preocupação, essa ligação íntima do movimento religioso das igrejas evangélicas, pelo menos parte delas, com a esfera política do governo de nossa nação. Historicamente, nós já assistimos isso e sabemos muito bem as consequências, não muito boas, desse envolvimento. Porque, historicamente, nós vimos a Igreja Católica fazer isso. Ela, que surgiu no ano 325, no Concílio de Nicéia, e que, pouco a pouco, foi se envolvendo com o poder temporal dos príncipes, dos reis e rainhas, e acabou se perdendo. Acabou se tornando uma das maiores forças políticas da humanidade. E que depois ela começou, então, a cair, porque nós não devemos envolver a religião, que é a nossa religação com Deus, com a política mundana e, ainda mais, a política
partidária. Mas nós podemos, enquanto espíritas, evangélicos, católicos e outros, adentrarmos ao legislativo, ao executivo, ao judiciário do nosso país? Sim, porque somos cidadãos. E como cidadãos brasileiros, nós temos os direitos garantidos da nossa participação, não apenas através do voto, mas também nos candidatando, também fazendo a nossa carreira profissional mesmo, tanto no judiciário, por exemplo, como na política. Mas, religiosos que somos, cristãos, acima de tudo, nós vamos pautar, então, a nossa ação pela honestidade, pela ética, pelo amor ao próximo, pensando sempre na coletividade. A solidariedade, a fraternidade, a ética serão a nossa luz, o nosso roteiro em todas as circunstâncias. E, portanto, jamais nos deixaremos corromper, assim como jamais haveremos de tentar corromper alguém. E, portanto, não há lógica alguma em que formemos, por exemplo, a bancada espírita no Congresso Nacional. Não há lógica nisso. E muito menos um partido espírita. E conclamamos aqui os nossos irmãos evangélicos, os nossos queridos pastores e pastoras, que pensem seriamente nisso. Senão estão desvirtuando as finalidades da religião e da sua crença nesse envolvimento com o poder material, político e financeiro. Precisamos influenciar, sim, a governança no nosso Brasil, nas esferas municipal, estadual e federal, com a ética, com os ensinos morais de Jesus. Mas não podemos abrir mão da doutrina que defendemos e que deve nos transformar, nos tornando pessoas melhores, misturando isso com a famosa política do toma lá, dá cá, que tanto mancha a sociedade brasileira. Então, não confundamos as coisas. Católicos já fizeram essa confusão. E nós esperamos que os nossos irmãos evangélicos acordem o quanto antes. Jesus não fundou nenhum partido político. Jesus nunca quis ser governador, imperador, rei. Nada disso aqui na Terra. Pelo contrário, ele diz que o reino dele ainda não é deste mundo. E só aceitou o título de mestre, e que estava aqui na Terra para cumprir a vontade do Pai, que é Deus. Nós também estamos aqui na Terra para cumprir a vontade de Deus, que é de nos transformarmos em homens e mulheres de bem e implantarmos aqui na Terra a solidariedade e a fraternidade. Cumprirmos a nossa missão de nos melhorarmos, combater em nós mesmos os vícios, os defeitos de toda a ordem, principalmente os morais, para desenvolver as virtudes, para sermos cada vez mais tolerantes, calmos, pacientes, solidários, bondosos, humildes, pacíficos e assim por diante. Não misturemos as coisas. A religião, representada pelas diversas doutrinas existentes no mundo, não tem que se misturar com a política partidária, com a política governamental. Não tem que disputar cargos e privilégios.
Que, aliás, no mundo onde os ensinos morais de Jesus estarão colocados em prática, vão acabar. Porque iremos nos reconhecer como irmãos. Eis, então, à luz da doutrina espírita, o que tínhamos a considerar sobre esse assunto. E chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Que possamos novamente nos encontrar na próxima semana, quinta-feira, 5 da tarde, para estudarmos e compreendermos as lições do Evangelho à luz do Espiritismo, conforme seus princípios codificados por Allan Kardec. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Que os bons espíritos estejam sempre nos intuindo e nos amparando. Continuemos o nosso dia a dia, sempre com esperança, sempre com amor no coração. Paz em sua vida e até o nosso próximo encontro.